Miguel era um homem de negócios respeitado, um verdadeiro titã no mundo das finanças. Seu escritório, situado em um arranha-céu de vidro e aço, refletia a grandiosidade de sua fortuna. No entanto, à medida que o sol se punha sobre a cidade, ele se encontrava em sua luxuosa mansão, rodeado por obras de arte e móveis de design, contemplando a complexidade das relações humanas que a riqueza lhe proporcionava. A vida de excessos e prazeres oferecia um conforto quase palpável. Mas, ainda assim, Miguel sentia uma inquietude crescente. Ele se lembrava de momentos em que as pessoas o tratavam de maneira diferente antes de sua ascensão. Amigos que pareciam genuínos se distanciaram, enquanto estranhos se aproximaram, atraídos por sua conta bancária. Era um jogo de aparências, um teatro onde a máscara da riqueza ofuscava a verdadeira essência das interações. Miguel começou a se perguntar: como seria se ele não fosse o milionário que todos conheciam? Como seria tratado se estivesse apenas vestido como um homem comum? Naquela noite, a ideia tomou forma em sua mente. Ele precisava entender como o mundo o via, e mais importante, como as pessoas eram tratadas sem o brilho da riqueza. Com essa determinação, Miguel decidiu se disfarçar. Vestiu-se com roupas simples, uma camiseta surrada e jeans desbotados, e colocou um boné de aba curta que escondia parcialmente seu rosto. Ao olhar para o espelho, mal conseguia reconhecer a figura que ali estava refletida. Era um homem comum, sem os adornos que normalmente acompanhavam sua imagem. Com o coração acelerado, Miguel dirigiu-se à mansão dos sonhos, a concessionária de carros de luxo que ele próprio possuía. Ao entrar no estabelecimento, foi imediatamente envolvido pelo brilho dos automóveis reluzentes e pelo aroma de couro novo. A concessionária era um templo da ostentação, com cada carro exposto como uma obra de arte que aguardava um comprador disposto a gastar uma pequena fortuna. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi a equipe de vendedores. Eles estavam em conversas animadas, rindo e gesticulando, enquanto um cliente vestindo um terno caro recebia toda a atenção e sorrisos. Miguel se sentiu como um fantasma, invisível entre aqueles que pareciam estar tão absorvidos em sua própria importância. Ele caminhou mais adentro da loja, observando as interações, ouvindo risadas e comentários sobre os carros, mas sem que ninguém notasse sua presença. "Olha esse modelo. É simplesmente perfeito para você", disse um vendedor, com os olhos brilhando de entusiasmo ao se dirigir ao homem bem vestido. "Com certeza, você vai adorar a potência desse motor." Miguel, em contrapartida, aproximou-se de um vendedor que parecia estar livre. "Com licença", ele começou, sua voz baixa, mas firme. "Poderia me mostrar aquele carro esportivo ali?" Ele apontou para um deslumbre de metal vermelho que reluzia sob as luzes da loja. O vendedor olhou para Miguel, avaliando sua aparência por um breve instante, e logo se virou para atender outro cliente que entrará, um jovem com uma jaqueta de grife e um sorriso confiante. "Desculpe, só um momento", o homem disse com desdém, ignorando completamente o pedido de Miguel. Frustrado, mas determinado a continuar seu plano, Miguel não desistiu. Ele percebeu que a atmosfera na loja estava impregnada de um preconceito silencioso, onde a aparência e o status social ditavam quem merecia atenção. "É impressionante como a aparência pode ser tão enganadora", ele murmurou para si mesmo, enquanto seus olhos se fixavam nos carros que pareciam brilhar ainda mais intensamente sob a luz do luxo. Decidido a mudar sua tática, ele se afastou um pouco da área principal de vendas e começou a observar outros clientes. Havia uma mulher, Ana, que parecia um pouco perdida entre os carros. Ela vestia uma roupa simples, mas tinha um olhar determinado e uma expressão de quem estava ali por uma razão. Miguel se aproximou dela, curioso para ouvir sua história. "Oi, você está procurando algo específico?" ele perguntou, tentando quebrar o gelo. Ela olhou para ele, surpresa. "Sim, estou pensando em comprar um carro para trabalhar. Preciso de algo confiável, mas estou um pouco perdida aqui." Sua voz era suave, mas havia uma firmeza em suas palavras. "Entendo. O que você faz?" Miguel indagou, tentando estabelecer uma conexão. "Sou professora e com o aumento do trabalho, preciso de algo que me ajude a me locomover com mais facilidade. Algo que não me deixe na mão", Ana respondeu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Miguel sentiu uma onda de empatia. Ele se lembrou de quando lutou para conseguir sua primeira oportunidade de negócio,
quando sua aparência não valia nada sem a determinação e a habilidade. Acho que você merece ser atendida com respeito, assim como qualquer outro cliente aqui, ele disse, sua voz levemente carregada de indignação. Enquanto conversavam, Miguel notou que os vendedores continuavam a ignorá-los. Ele via o contraste gritante entre o tratamento que Ana e ele recebiam e o dos outros clientes que entravam na loja, especialmente aqueles que se vestiam com roupas de grife. A cena era quase cômica, mas Miguel não conseguia achar graça na situação. Você já pensou em negociar? Às vezes, as concessionárias têm margens que podem ser discutidas, ele sugeriu, tentando ajudar Ana a se sentir mais confiante. Eu não sei. Nunca fiz isso antes, ela respondeu, hesitante. Vamos tentar. Se eles não lhe derem a devida atenção, podemos fazer um barulho, ele disse, um sorriso brincando em seus lábios. O que Miguel não sabia era o quanto aquela simples interação mudaria sua percepção sobre a vida e o mundo dos negócios. À medida que a conversa entre eles se desenvolvia, Miguel começou a perceber que seu plano não era apenas um teste sobre a empatia dos vendedores, mas uma oportunidade de refletir sobre o que realmente importava na vida. Ele estava ali, vestido de forma simples, mas sentia que estava começando a entender o valor das pessoas além de suas aparências. E, enquanto as luzes da mansão dos sonhos brilhavam intensamente ao seu redor, ele sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Miguel caminhava lentamente pela mansão dos sonhos, seus olhos se perdendo na brilhante exposição de carros luxuosos que reluziam sob as luzes bem posicionadas. Ele se sentia como um intruso em um mundo que não lhe pertencia, mesmo que, em essência, fosse o proprietário daquele espaço magnífico. A atmosfera estava repleta de risos e conversas animadas, mas ele, disfarçado em suas roupas simples, era apenas um espectador invisível. Os vendedores, com suas camisas bem ajustadas e sorrisos ensaiados, movimentavam-se de um lado para o outro, sempre em busca de clientes que parecessem mais apresentáveis aos seus olhos. Miguel ouvia fragmentos de conversas, comentários que o deixavam cada vez mais indignado. Esses carros são para pessoas de verdade, sussurrou um vendedor para outro, sem perceber que o pobre em questão estava a poucos passos de distância. Ele se aproximou de um dos carros mais impressionantes, um modelo esportivo vermelho, e ficou admirando seu design aerodinâmico. A imagem do veículo o fazia sonhar acordado, lembrando-se de momentos em que ele mesmo havia desfrutado de uma vida sem preocupações. A sua contemplação, porém, foi interrompida por um vendedor que se aproximou de uma mulher elegantemente vestida, que acabará de entrar. Bom dia, senhora. Como posso ajudá-la hoje? O vendedor exclamou, com um brilho nos olhos que Miguel não havia visto dirigido a si até então. A mulher sorriu, e Miguel observou com um misto de fascínio e frustração. O vendedor, Ricardo, não economizou esforços em atender a mulher. Ele gesticulava animadamente, apontando características do carro que ela estava admirando, enquanto Miguel se sentia cada vez mais invisível. Para ele, aquele tratamento era uma clara demonstração de que a aparência e a riqueza eram os únicos fatores que importavam na mansão dos sonhos. Que carro maravilhoso, não acha? A mulher disse, olhando para o vendedor com um sorriso. Eu sempre sonhei em ter um desses. É uma máquina incrível, senhora. Você vai adorar a performance. Posso fazer um test drive para você. Ricardo respondeu, claramente encantado. Miguel, que assistia a tudo como um espectador em uma peça de teatro, não conseguiu conter a indignação que subia pela sua garganta. Ele se aproximou de Ricardo, decidido a interromper aquela cena. Com licença, eu também gostaria de saber mais sobre esse modelo, disse ele, tentando manter um tom de voz calmo. Ricardo olhou para Miguel, mas não demorou a desviar o olhar de volta para a mulher, como se Miguel não estivesse ali. Um momento, por favor, respondeu o vendedor, sem qualquer interesse. Miguel sentiu um frio na barriga, a sensação de desvalorização o atingia em cheio. Isso é inacreditável, murmurou para si mesmo, observando a interação entre o vendedor e a mulher. Ele decidiu que não iria desistir. Aquele era o momento de mostrar que ele não era apenas um homem vestido de forma simples, mas alguém que merecia respeito e atenção. Ele se afastou um pouco, observando os carros, mas seu coração estava pesado. Mais adiante, encontrou um modelo SUV que capturou sua atenção. Era um carro robusto, cheio de estilo.
Ele se aproximou, admirando a pintura metálica e as linhas elegantes. Enquanto contemplava o veículo, um outro vendedor se aproximou, um homem mais velho, com um semblante mais gentil e um olhar que parecia acolher todos. Olá! Vejo que você está interessado nesse modelo. Posso te ajudar com alguma informação? Disse o vendedor, com um sorriso genuíno. Ah, estou apenas olhando, respondeu Miguel, um pouco surpreso com o tratamento diferente. Na verdade, eu gostaria de saber sobre o desempenho desse carro. O vendedor, que se apresentou como Carlos, começou a explicar as especificações do veículo com entusiasmo. Miguel percebeu que, embora Carlos estivesse ali para vender, a maneira como ele falava transmitia uma paixão genuína por carros, não apenas a busca por uma comissão. É um excelente carro para quem precisa de espaço e conforto. E a performance é surpreendente, especialmente em estrada, explicou Carlos, gesticulando enquanto falava. Miguel estava prestando atenção, mas não pôde evitar olhar para o lado e ver Ricardo ainda dedicando toda a sua atenção à mulher bem vestida. Isso o irritou mais uma vez. Ela provavelmente nem se importa com o que está comprando, pensou. Só quer o status que vem com o carro. Decidido a não ser mais um espectador, Miguel se aproximou de Ricardo com uma nova determinação. Posso fazer uma pergunta sobre o carro esportivo que você estava mostrando? Disse, tentando manter a voz firme. Ricardo olhou para ele com um olhar de desdém, quase como se estivesse se perguntando o que ele estava fazendo ali. Ah, claro, mas esse modelo não é bem para o seu tipo, não acha? O desprezo era palpável. Miguel sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo, mas decidiu que não deixaria isso abalar seu espírito. Não subestime ninguém pela aparência, respondeu, tentando manter a calma. Eu apenas quero saber mais sobre as especificações. Não sou um cliente qualquer. O vendedor arqueou uma sobrancelha, mas Miguel percebeu que suas palavras haviam causado algum impacto. Ele observou Ricardo se afastar e voltar a atender a mulher, mas, de alguma forma, as palavras que havia dito pareciam ressoar na loja. Miguel decidiu que não permitiria que o desprezo dos outros o afetasse. Ele se afastou mais uma vez, pensando em como a aparência parecia influenciar profundamente as interações dentro daquela concessionária. Ele sabia que precisava fazer algo, que não poderia deixar a situação como estava. Por que as pessoas são assim? Ele se perguntava. Por que a aparência e a riqueza são os únicos fatores que ditam o valor de uma pessoa? Ele olhou ao redor, sentindo a determinação crescer dentro dele. Aquele experimento precisava ir mais longe. Ele queria entender até onde a superficialidade poderia levar as pessoas, mais importante, como poderia mudar essa percepção. Enquanto observava os carros, Miguel viu um grupo de clientes mais humildes, alguns deles com trajes simples, que entraram na loja. Eles foram imediatamente ignorados pelos vendedores, que continuavam a se concentrar nos clientes mais apresentáveis. Miguel se sentiu mal por eles, lembrando-se de como ele mesmo havia sido tratado. Ele decidiu que, em vez de se deixar levar pela frustração, iria usar essa experiência para ensinar uma lição. Ele queria que os vendedores entendessem que cada pessoa, independentemente de sua aparência ou condição financeira, merecia atenção e respeito. Com o novo plano em mente, Miguel se afastou um pouco da sessão de vendas e observou a dinâmica da loja. Ele sabia que estava apenas no início de uma jornada que poderia mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Era hora de agir, de fazer com que todos percebessem que por trás de cada aparência havia uma história, uma vida e uma dignidade que não poderia ser ignorada. Miguel, ainda disfarçado, caminhava pelos corredores da mansão dos sonhos, sentindo a opressão do ambiente luxuoso que o cercava. O cheiro de couro novo e a iluminação suave dos lustres de cristal contrastavam com a sua aparência simples. Era como se ele estivesse em um mundo paralelo, onde sua verdadeira identidade era um fardo que ele carregava com dificuldade. Ele olhou em volta e notou como os vendedores se movimentavam com agilidade, sempre atentos a cada movimento dos clientes que pareciam mais sofisticados. Determinado a fazer um teste, Miguel se aproximou de um carro esportivo de alto valor, um modelo que ele conhecia bem, mas que agora parecia distante e inacessível. Ele se virou para um dos vendedores que estava próximo, um homem de cabelos bem arrumados e terno impecável. Com um sorriso forçado, Miguel perguntou: Oi,
Você pode me dar mais informações sobre este modelo? Estou pensando em algo que me ajude a impressionar meus amigos. O vendedor olhou para Miguel de cima a baixo, avaliando sua aparência despretensiosa. A expressão no rosto do vendedor mudou rapidamente de interesse para desdém. Desculpe, mas este carro não é para o seu tipo, ele respondeu, com um tom condescendente. Talvez você devesse olhar para algo mais acessível. Miguel sentiu uma pontada de dor em suas palavras. A forma como ele foi tratado não era apenas uma questão de classe, mas de desumanização. Eu só queria saber mais sobre ele, Miguel insistiu, tentando manter a calma. Eu realmente gosto desse modelo. O vendedor, no entanto, desviou o olhar, voltando sua atenção a um casal que acabará de entrar na loja, vestidos com roupas de grife e carregando sacolas de marcas caras. Miguel ficou parado, a humilhação o engolindo lentamente. Ele se afastou, sentindo-se menor do que nunca. Enquanto caminhava pelo showroom, Miguel observou a movimentação dos outros clientes. Um jovem influente, conhecido nas redes sociais, entrou na loja com um grupo de amigos. Imediatamente, os vendedores se aglomeraram ao redor dele, oferecendo sorrisos exagerados e palavras lisonjeiras. Miguel não pôde deixar de notar a diferença gritante no tratamento. Enquanto ele, com seu disfarce simples, havia sido ignorado, aquele jovem recebia toda a atenção. Olha, é o Lucas. O que você está procurando hoje? Um dos vendedores exclamou, quase pulando de entusiasmo. Miguel se sentiu sufocado pela situação. Ele se afastou do grupo, buscando um canto mais isolado da loja. Olhando para os carros brilhantes, ele percebeu que, por trás de cada máquina de luxo, havia histórias e sonhos, mas também uma realidade cruel que poucos se dispunham a ver. Ele decidiu que não era apenas o tratamento que precisava mudar, mas também a percepção de todos sobre o que significava ter ou não ter dinheiro. Enquanto refletia, Miguel notou um grupo pequeno de clientes sentados em um sofá, aparentemente conversando entre si. Ele se aproximou deles, curioso sobre suas histórias. Entre eles, uma mulher estava em destaque, com um semblante preocupado. Ela parecia estar discutindo algo sério com um amigo. Oi, posso me juntar a vocês? Miguel perguntou, tentando soar amigável. Claro, a mulher respondeu, um pouco surpresa. Estamos apenas tentando decidir sobre qual carro comprar. É um pouco complicado, na verdade. Ela sorriu levemente, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Eu sou Miguel. Ele se apresentou, fazendo um gesto informal com a mão. O que vocês estão procurando? Eu sou Ana, a mulher disse, olhando para ele. Estou aqui em busca de um carro que possa me ajudar no trabalho. Sou freelancer e preciso de algo confiável, mas o orçamento é apertado. Ela suspirou, como se o peso de suas responsabilidades estivesse prestes a quebrá-la. Entendo, Miguel respondeu, seu coração se apertando com a sinceridade na voz dela. O que você faz? Trabalho como fotógrafa e, muitas vezes, preciso me deslocar para eventos e ensaios, Ana explicou, sua voz cheia de determinação. Mas a maioria dos carros aqui é tão cara. Não sei se vou conseguir algo que se encaixe no meu orçamento. Miguel se lembrou da proposta que havia feito para testar a empatia e a dignidade no atendimento da concessionária. Ele olhou ao redor, notando que os vendedores continuavam a ignorá-los. Sabe, se você quiser, posso te ajudar a negociar. Às vezes, uma conversa pode fazer a diferença, ele sugeriu, sentindo-se mais motivado do que nunca. Ana pareceu hesitante, mas algo em seu olhar indicava que ela estava disposta a ouvir. Você faria isso? Eu realmente não sei como lidar com esses vendedores. Eles parecem muito focados em pessoas que podem gastar mais. Claro, vamos tentar. Às vezes, o que importa é a confiança que você transmite, Miguel respondeu, sorrindo. Ele sentiu uma conexão imediata com Ana, como se ambos estivessem lutando contra um sistema que privilegia a aparência em detrimento do valor humano. Eles se levantaram e caminharam em direção a um vendedor que se afastava de um cliente mais abastado. Miguel respirou fundo e tocou o ombro do vendedor. Oi, estamos interessados em discutir algumas opções. Ana aqui está buscando um carro que se encaixe nas suas necessidades de trabalho. O vendedor virou-se, mas seu olhar não era acolhedor. Desculpe, mas agora estou ocupado. Você pode voltar mais tarde. Ele se virou, ignorando-os novamente.
Essa é a sua forma de tratar todos os clientes? Miguel perguntou, sua voz firme. Estamos aqui buscando uma solução, assim como qualquer outro cliente. Apenas porque ela não está vestindo roupas de marca, não significa que não possa ser uma compradora séria. Ana olhou para Miguel, surpresa com sua ousadia. O vendedor hesitou, mas logo voltou a olhar para Ana, com um ar de desdém. Olha, se você não está disposta a gastar o que realmente vale, talvez devesse procurar em outro lugar. A frustração começou a borbulhar dentro de Miguel. Ele se virou para Ana, que estava visivelmente abalada. Não deixe que eles te façam sentir assim. Você merece ser tratada com respeito, independente do que veste ou do quanto pode gastar. Ana sorriu timidamente, mas a tristeza ainda estava presente em seu olhar. Obrigada, Miguel. É difícil, sabe? Às vezes, sinto que o mundo só enxerga o que está na superfície. Infelizmente, essa é a realidade. Mas você é muito mais do que isso, Miguel respondeu, com sinceridade. Eles continuaram conversando, e a conexão entre eles cresceu. Miguel percebeu que, por trás daquela fachada de luxo e desdém, havia vidas reais, sonhos e batalhas que mereciam reconhecimento. No fundo, ele sabia que sua missão estava apenas começando. As interações ali, a troca de histórias e a empatia que estava surgindo eram mais importantes do que qualquer carro esportivo que pudesse testar. Com Ana ao seu lado, ele se sentiu mais forte e determinado a mudar a forma como as pessoas eram tratadas naquela concessionária. Afinal, a verdadeira riqueza não estava nos carros, mas nas histórias que cada um carregava. Miguel e Ana estavam sentados em um dos confortáveis sofás de couro na área de espera da mansão dos sonhos. O ambiente era elegante, mas a atmosfera estava longe de ser acolhedora para eles. Enquanto observavam os vendedores se aglomerando em torno de clientes mais apresentáveis, a frustração se tornava palpável. Miguel, ainda disfarçado de um simples homem comum, sentia que cada segundo que passava ali era um lembrete cruel do preconceito que permeava aquele espaço. Sabe, começou Miguel, tentando quebrar o silêncio que pairava entre eles, eu sempre sonhei em ter um carro esportivo. Mas, quando olho para esses modelos, percebo que são apenas isso, sonhos. Ana olhou para ele, suas feições marcadas pela luta e pela determinação. Ela tinha um olhar que refletia tanto a esperança quanto a tristeza. Eu entendo o que você quer dizer. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Eu trabalho em 2 empregos para sustentar minha família. O carro que estou buscando não é apenas um desejo. É uma necessidade. Preciso de algo que não me deixe na mão, algo que eu possa contar para levar meus filhos na escola, ainda, dar um pouco de conforto para eles. Miguel sentiu um nó na garganta. A luta de Ana ressoava em sua própria história, mas de uma forma diferente. Ele tinha crescido cercado por bens materiais, mas agora entendia que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas nas experiências e nas relações que cultivamos. Você é uma verdadeira guerreira, ele disse, admirando a força dela. E, se não me engano, você merece mais do que apenas um carro que funcione. Você merece ser tratada como uma cliente de verdade, não importa o que esteja vestindo. Ana sorriu levemente, mas a tristeza ainda estava presente em seus olhos. Eu apenas espero que, um dia, as pessoas vejam além das aparências. Não é fácil ser ignorada quando você se esforça tanto. Ela olhou ao redor, observando os vendedores se movendo como sombras ao redor de clientes glamourosos. É como se a nossa dignidade estivesse atrelada ao que vestimos. Ouvindo suas palavras, Miguel sentiu uma determinação crescente. Ele não podia permitir que Ana ou qualquer outra pessoa fosse desmerecida daquela maneira. A ideia de que a aparência ditasse o valor de uma pessoa o incomodava profundamente. Ele decidiu que precisava fazer algo a respeito. Ana, ele disse, firmando o olhar, eu quero ajudá-la. Vamos juntos negociar o carro. Eu tenho algumas ideias que podem fazer com que os vendedores a tratem com o respeito que você merece. Ela o olhou com uma mistura de surpresa e hesitação. Você realmente faria isso? Não quero que você se meta em problemas. Não se preocupe. Miguel sorriu, confiante. Eu só quero que você tenha a chance que merece. E, se isso significar que precisamos mostrar a eles que você não é invisível, então é exatamente o que faremos. Ana hesitou por um momento, mas então um brilho de esperança surgiu em seu olhar. Tudo bem,
Miguel, vamos fazer isso. Os dois se levantaram, e Miguel sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que estava prestes a desafiar não apenas a dinâmica do atendimento na concessionária, mas também a própria percepção de valor que aqueles vendedores tinham. Era hora de mostrar que dignidade e respeito não eram privilégios de poucos. Eles se aproximaram de um dos carros esportivos em exibição, um modelo que Miguel reconhecia como um dos mais populares entre os clientes da loja. Ele se virou para Ana e disse: "Este é o carro perfeito para você. Não só é bonito, mas é também confiável. Agora, vamos fazer com que eles vejam você." Com isso, Miguel se virou e chamou um dos vendedores. Ricardo, um dos mais arrogantes do grupo, estava no meio de uma conversa com uma cliente que parecia ter um bom potencial de venda. "Com licença", Miguel disse, sua voz firme, mas educada. "Estamos interessados neste carro aqui." Ricardo virou-se, claramente relutante, mas quando avistou o carro que Miguel apontava, um sorriso se formou em seu rosto. "Ah, claro! Um excelente modelo", disse ele, mas logo sua expressão mudou ao notar Ana ao lado de Miguel. Ele hesitou, lembrando-se de como haviam ignorado os dois anteriormente. "Eu posso ajudar você, senhor?" Miguel cruzou os braços, olhando bem nos olhos do vendedor. "Sim, você pode. Esta é minha amiga Ana e ela está interessada em comprar um carro. E, por favor, trate-a com o respeito que merece." Ricardo parecia um pouco perdido, mas rapidamente tentou recuperar a compostura. "Claro, é um prazer atendê-la, Ana." A mudança de tom era evidente, mas a insinceridade estava na cara dele. Miguel percebeu isso e decidiu dar um passo adiante. "Ana, por que você não nos conta um pouco mais sobre o que você precisa?" Miguel encorajou, olhando para ela com um sorriso reconfortante. Ana respirou fundo, percebendo que aquele era o momento. "Eu preciso de um carro que seja econômico, que tenha espaço para meus filhos e que me ofereça segurança. Não estou apenas buscando uma compra, mas uma solução para o dia a dia da minha família." Ricardo, percebendo que estava em uma posição desconfortável, começou a forçar um sorriso, mas Miguel pôde notar a tensão em sua postura. "Bem", Ricardo começou, balançando a cabeça enquanto tentava se recompor. "Deixe-me mostrar as opções que temos." Enquanto Ricardo falava, Miguel avaliava a situação. Ele não só estava lutando por Ana, mas também se preparando para revelar a verdadeira natureza daquela concessionária. Ele queria que todos ali entendessem que dignidade e respeito deveriam ser a prioridade, não a aparência. À medida que a conversa avançava, Miguel se sentiu mais confiante em relação ao que estava prestes a fazer. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, aquele momento era crucial não apenas para Ana, mas também para a maneira como a mansão dos sonhos lidava com seus clientes. "Ana", ele disse, interrompendo Ricardo, "que tal se fizermos uma proposta? Vamos negociar não apenas o preço, mas as condições de atendimento. O que você acha?" Ana olhou para Miguel, seus olhos brilhando com esperança. "Você realmente acha que podemos fazer isso?" "Com certeza." Miguel respondeu, determinado. "É hora de mostrar a eles que todos têm valor, não importa a aparência." Ela assentiu, e juntos eles começaram a formular um plano. Miguel sentia que estava prestes a iniciar uma mudança significativa, não apenas para Ana, mas para todos aqueles que um dia se sentiriam invisíveis na mansão dos sonhos. Miguel observava com atenção enquanto Ana se posicionava ao lado do carro que havia escolhido. O sol filtrava-se através das janelas da concessionária, refletindo-se nas superfícies brilhantes dos veículos de luxo. Era um ambiente que exalava ostentação, mas, naquele momento, tudo o que importava era a conexão entre ele e Ana. Ele estava determinado a ajudá-la a conseguir um bom negócio, mesmo que isso significasse continuar a esconder sua verdadeira identidade. "Ana, você já pensou em como pode negociar melhor?" Miguel perguntou, mantendo um tom amistoso. Ela olhou para ele, um misto de gratidão e insegurança em seu olhar. "Eu não sei se consigo. Parece que eles nem me levam a sério. Você tem que mostrar a eles que sabe o que quer. E, mais importante, que você merece isso. Vamos lá? Você consegue." Incentivou Miguel, encorajando-a a acreditar em si mesma. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. "Ok, vamos tentar." Miguel a acompanhou até o vendedor mais próximo,
Um tipo de homem que exalava confiança e charme, mas que, até aquele momento, havia ignorado a mulher ao seu lado. Miguel ficou em silêncio, observando a interação. Ele queria ver até onde Ana iria. Olá, eu gostaria de saber mais sobre este carro, Ana disse, gesticulando em direção ao veículo esportivo que tanto a atraía. O vendedor, um sujeito de cabelos bem penteados, olhou-a com desdém antes de responder. Ah, sim, esse modelo é para pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. O preço é bastante alto, mas, claro, é um investimento para quem pode pagá-lo. Miguel sentiu um frio na barriga. Ele não poderia permitir que Ana fosse desmerecida novamente. Ele interveio, mantendo a voz calma. Desculpe, mas você não pode julgar uma pessoa pela aparência. Ela está interessada no carro e tem todo o direito de saber mais sobre ele, disse Miguel, olhando diretamente para o vendedor. O homem virou-se para Miguel, confuso. E quem é você, exatamente? Um cliente, assim como ela, respondeu Miguel, sem se identificar. Ana olhou para Miguel, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Ela parecia mais confiante, e isso fez com que Miguel sentisse um orgulho imenso. O vendedor hesitou, mas logo voltou a atenção a Ana. Claro, vamos falar sobre o carro. Ele possui recursos incríveis e é um dos melhores da linha. Eu gostaria de saber se há possibilidade de um desconto, Ana disse, decidida. Estou disposta a fechar negócio hoje, caso o valor seja mais acessível. Miguel observou a transição no comportamento do vendedor. Antes desdenhoso, agora ele se mostrava prestativo, como se a aura de Ana tivesse mudado tudo. O vendedor começou a explicar as características do carro com entusiasmo, mas Miguel percebeu que o verdadeiro interesse dele não era em ajudar Ana, mas em fechar uma venda. Podemos ver o que conseguimos fazer, respondeu o vendedor, já se mostrando mais receptivo. Isso é o que acontece quando você realmente se importa, pensou Miguel, admirando a determinação de Ana. Após algumas tentativas de negociação e algumas conversas sobre preços, Ana finalmente conseguiu um desconto significativo. Ela mal podia acreditar no que estava acontecendo e, quando o vendedor se afastou para consultar seu gerente, Miguel se aproximou dela. Você fez isso, disse Miguel, com um brilho no olhar. Eu não sei como consegui, respondeu Ana, com um riso nervoso. Eu pensei que nunca conseguiria. Você é mais forte do que imagina. Não deixe que ninguém diga o contrário, Miguel disse, acreditando cada vez mais na força dela. Nesse momento, os vendedores começaram a se agitar. O gerente da concessionária foi chamado e, ao perceber a interação de Ana com Miguel, um ar de curiosidade pairou sobre o ambiente. Era como se uma luz tivesse sido acesa, revelando a verdadeira essência do que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Perguntou o gerente, olhando para Miguel e Ana, em dúvida. Miguel decidiu que era hora de se revelar. Ele não poderia mais se esconder. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Eu sou Miguel, o proprietário da mansão dos sonhos. Ele se apresentou, observando as reações ao seu redor. Murmúrios de incredulidade se espalharam entre os funcionários. O vendedor que havia ignorado Ana antes ficou pálido, sua expressão mudando de desprezo para choque. Ele parecia estar prestes a protestar, mas Miguel o interrompeu. Eu estive aqui hoje disfarçado, testando o atendimento. O que vi foi decepcionante. Ana merece nosso respeito e atenção, assim como todos os outros clientes, disse Miguel, sua voz firme. A tensão no ar era palpável. Miguel sentia que cada palavra que proferia tinha um peso imenso. Ele não estava apenas defendendo Ana. Ele estava questionando a filosofia e a ética de sua própria empresa. O gerente parecia perder o equilíbrio. Senhor Miguel, eu não estava ciente de que você estava aqui. Isso é o problema, Miguel cortou. Não é apenas sobre mim. É sobre como tratamos todos os nossos clientes. A aparência não deve determinar o valor de uma pessoa. O que importa é a dignidade e o respeito. Ana estava em choque, mas também admirada. Ela nunca imaginou que Miguel, o homem que a ajudou, era o dono da concessionária. Você tem razão, senhor, disse o vendedor, sua voz tremendo. Eu deixei que os preconceitos falassem mais alto. Sinto muito. Miguel balançou a cabeça. Não é suficiente apenas pedir desculpas. Precisamos mudar a forma como operamos. A mansão dos sonhos deve ser um lugar onde todos se sintam bem-vindos
independentemente da aparência ou da situação financeira. As palavras de Miguel reverberaram na sala, e ele percebeu que a equipe precisava de uma lição. A indignação que sentirá ao ser ignorado estava agora sendo transformada em uma oportunidade de aprendizado. Ele decidiu que era hora de convocar todos para uma reunião, para que compreendessem a importância de tratar cada cliente com dignidade. Miguel sabia que estava diante de um momento decisivo não apenas para Ana, mas para todos os envolvidos na concessionária. Ele queria que aquele dia fosse lembrado não como um dia de vergonha, mas como o início de uma nova era, onde a empatia e o respeito seriam a norma. Vamos nos reunir, disse Miguel, com uma determinação renovada. Ele estava pronto para iniciar uma conversa que poderia mudar não apenas a mansão dos sonhos, mas a maneira como as pessoas viam umas às outras, independentemente de suas vestimentas ou status social. A atmosfera na sala de reuniões da mansão dos sonhos era tensa. Miguel, agora sem o disfarce, se posicionou à frente de sua equipe, seus olhos percorrendo os rostos dos vendedores que, até aquele momento, haviam ignorado sua presença. Ele respirou fundo, ciente do peso que as palavras que estava prestes a pronunciar teriam. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Começou, sua voz firme, mas não agressiva. O que eu testemunhei aqui não é apenas inaceitável, é vergonhoso. Não se trata apenas de mim, mas de qualquer cliente que entra neste espaço. Estamos falando de dignidade, respeito e empatia. Os vendedores trocaram olhares nervosos. Alguns pareciam envergonhados, enquanto outros, como Ricardo, mostraram-se defensivos. Com todo respeito, Sr. Miguel, mas a aparência de um cliente muitas vezes reflete sua capacidade de compra. É só o jeito como o mercado funciona, disse ele, tentando justificar a atitude que tantos outros haviam adotado. E isso justifica a falta de respeito. Miguel retrucou, com uma sobrancelha levantada. Sei que você é capaz de fazer melhor, Ricardo. Você fez isso antes, quando atendeu a mulher que estava aqui mais cedo. Ela não estava menos interessada em um carro de luxo do que qualquer outro cliente. O que aconteceu com você? O que aconteceu com todos vocês? A equipe permaneceu em silêncio, e Miguel podia sentir a tensão no ar. Ele se virou para Ana, que estava na sala, observando tudo com uma mistura de apreensão e esperança. Ana, você gostaria de compartilhar o que sentiu aqui hoje? Ela hesitou, mas o encorajamento nos olhos de Miguel a fez prosseguir. Foi desanimador. Eu estava apenas procurando por um meio de transporte para o meu trabalho, e a maneira como fui tratada fez eu me sentir invisível. Como se meu esforço e minha luta não importassem em comparação com a aparência de outros clientes. Isso não é justo. Exatamente. Miguel assentiu. Cada um de vocês deve olhar para isso de uma maneira nova. A aparência nunca deve determinar o valor de uma pessoa. Todos merecem ser tratados com dignidade, independentemente de sua situação financeira. O que vocês não perceberam é que, ao ignorar Ana, ignoraram o potencial de uma venda. Mas, mais importante, ignoraram um ser humano. Ricardo cruzou os braços, desafiando. Então, o que você está dizendo? Que devemos tratar todos da mesma maneira, mesmo que claramente não são clientes viáveis. Sim, é exatamente isso que estou dizendo, Miguel respondeu, sua voz subindo um pouco. A verdadeira riqueza não está no dinheiro que um cliente pode gastar, mas na maneira como cada um de nós trata os outros. E, se você não consegue entender isso, talvez não seja o lugar certo para você. O clima na sala ficou ainda mais pesado, mas Miguel sabia que precisava ser firme. Por isso, estou tomando uma decisão. Aqueles que não demonstraram empatia e respeito aos clientes que cruzaram a porta de nossa concessionária não estarão mais aqui. Vocês têm até o final do dia para se despedir. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Vendedores olhavam uns para os outros, alguns com expressões de desespero, outros com raiva. Você não pode fazer isso. Ricardo se levantou, Claremont indignado. Isso é loucura. Você está se deixando levar por um capricho. Capricho? Miguel respondeu, mantendo a calma. Se você tivesse tratado Ana com respeito desde o início, talvez a conversa fosse diferente. Mas ao escolher ignorá-la, você não só perdeu uma venda, como também uma oportunidade de mostrar o que a mansão dos sonhos realmente representa. Um dos vendedores, que até então se mantivera em silêncio,
levantou a mão. Desculpe, Miguel, mas eu apoio sua decisão. Eu vi o que aconteceu e não gostei do que vi. Todos merecem uma chance, e não podemos só olhar para a aparência. Eu gostaria de fazer parte de uma equipe que valoriza as pessoas de verdade. Miguel sorriu, sentindo um alívio ao ouvir aquelas palavras. Obrigado. É exatamente essa mudança de mentalidade que precisamos. Um cliente merece ser ouvido e respeitado, não importa quem seja. E quanto a nós, os que não concordamos com isso? Ricardo insistiu, sua voz tensa. Você realmente acha que pode simplesmente nos demitir assim? Eu não apenas acho, como estou fazendo, Miguel respondeu, com firmeza. A missão desta concessionária é ser um lugar onde todos se sintam bem-vindos. Se você não pode se alinhar a isso, então não faz parte da nossa visão. A sala estava em um silêncio pesado, e Miguel podia sentir a divisão se formando. Alguns vendedores pareciam estar em choque, enquanto outros começavam a murmurar entre si, apoiando a decisão do empresário. Ele olhou para Ana, que parecia um pouco mais relaxada agora, e continuou. Para aqueles que desejam ficar e realmente mudar a forma como tratamos nossos clientes, vou promover um treinamento sobre empatia e atendimento ao cliente. Quero que todos aprendam a ver além das aparências e a entender as histórias que cada um traz. Este será um novo começo para todos nós. Vários vendedores assentiram, e alguns até sorriram, enquanto outros ainda pareciam relutantes. Miguel sabia que não seria um processo fácil, mas estava determinado a fazer a diferença. Ele se virou para Ana novamente. E você, Ana, se importaria de se juntar a nós? Sua perspectiva é valiosa, e acredito que você pode ajudar a guiar essa transformação. Ela olhou surpresa, mas um sorriso se formou em seu rosto. You adoraria, Miguel? Acredito que todos podemos aprender a tratar uns aos outros melhor. Ótimo, Miguel disse, sentindo um novo sentido de esperança. Então, vamos reabrir a Mansão dos Sonhos não apenas como um lugar de vendas, mas como um espaço acolhedor, onde todos são bem-vindos, independentemente de sua aparência ou situação financeira. Vamos mostrar ao mundo que podemos ser diferentes. À medida que a reunião chegava ao fim, Miguel sentiu-se renovado. A verdadeira riqueza não estava em carros de luxo ou em contas bancárias recheadas, mas em construir um ambiente onde cada pessoa fosse valorizada. E assim, ele se comprometeu a fazer da Mansão do Sonho um reflexo dessa filosofia, onde o respeito e a dignidade seriam os pilares do atendimento. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas estava pronto para enfrentá-la de coração aberto.